Olá pessoal, tô de volta para poder fazer um adendo ao vídeo anterior. Um vídeo que eu falei a respeito de medo. E enquanto eu estava falando no vídeo, gravando o vídeo, o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração a respeito do que porque muitas pessoas estavam paralisadas por conta do medo. E ele me trouxe à memória algumas coisas da minha própria trajetória que eu vou compartilhar com vocês aqui, mas de forma um pouco sem ser invasiva, impessoal. E ele falou comigo o seguinte, que a grande dificuldade, né, ou que leva muitas pessoas a terem dificuldade de lidar com o medo, é o medo do julgamento dos outros. Infelizmente, hoje em dia, nós vivemos em meio ao tribunal. Se você não concorda comigo, entendeu? Você se torna um arqui-inimigo, o meu rival, o meu alvo de críticas, porque hoje em dia, quem é diferente, quem pensa diferente, enfrenta um combate armado. Então, eu gostaria de falar a respeito do julgamento. E aí, quando eu conversava com o Espírito Santo de Deus, ele me lembrou a história de Pedro, Simão Pedro, um pescador, um homem humilde, um profissional da pesca, né? Vivia da pesca e sabia o que estava fazendo, e é surpreendido por um dia, né, uma madrugada, voltando, atracando seu barco sem nenhum tipo de produto, nenhum peixe. E aí Jesus vê aquele homem, entra no barco daquele homem, e vocês sabem toda a história da pesca maravilhosa. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Simão Pedro era pescador, era um profissional. Assim como eu e você, nós temos uma carreira, nós sabemos o que nós fazemos, como fazemos. Estudamos para isso. Muitas vezes aparecem curiosos, querendo dar opinião sobre nossa vida. Eu tenho certeza que antes que Jesus chegasse perto de Simão, ele deve ter ouvido muito. Ele deve ter sido criticado, julgado. Como é que um homem com uma experiência como a dele não conseguiu pescar nada? Afronta. Eu e você somos alvos de afronta o tempo todo. Se você é comprometido com Deus, se você é comprometido com excelência, se você é comprometido com ordem, se você é comprometido com a verdade, se você é comprometido com a organização, se você é obediente, te prepara. Te prepara para as críticas.
E aí, em meio a essa situação, o cara tem uma pesca maravilhosa. Jesus o convida a ser pescador de homens. E ele vai, de boa, larga tudo, entende que a bênção maior era andar com Jesus e não aquilo que ele fez. Muito bem. E Pedro, ele viu, ele ouviu, ele presenciou, ele foi alvo de milagres. Pedro teve sua sogra curada. Pedro não se calou. Lembra das passagens que Pedro, quando todo mundo silenciava, ele era aquele que dava o ar da graça? Ele usava, ele não tinha medo. E ele era admirado por isso. Mas ele também era criticado por isso, eu tenho certeza absoluta. Vocês lembram do episódio do barco da tempestade? Tá todo mundo dentro do barco, os discípulos todos no barco. E de repente começa aquela tempestade. E aí você imagina um bando de cueca gritando em pânico dentro do barco. Porque vem um vulto caminhando sobre as águas. A cena devia ser muito engraçada. Machões, né? Homens machos. E quem foi ao encontro daquela voz? Porque ninguém viu. Você já pegou chuva? Você já dirigiu com chuva? Com tempestade? Você consegue enxergar alguma coisa à sua frente? Você imagina em alto mar. Você já viu vídeo no YouTube de tempestade em alto mar? Você já viu o tamanho das ondas? Você já viu a velocidade dos ventos? Ele viu um vulto. Todo mundo gritou. E ele ouviu. Ele ouviu e reconheceu a voz do mestre. Não me pergunta como é que ele conseguiu ouvir. Mas ele ouviu, ele teve discernimento. Ele ouviu. E apenas pelo ouvir, ele foi ao encontro. Porque o Senhor lançou uma palavra para ele dizendo: vem. Vem. E ele foi. Ele foi. Nenhum outro foi. Ele foi. Ele caminhou sobre as águas. Os outros estavam lá,